Isso aí. Muito bem. Queridos, hoje como nós temos, né, o último sábado do mês, nós temos o nosso culto, perdão, domingo, né? Sábado foi ontem, né? Ontem também foi o último sábado, né? O último domingo do mês, nós sempre temos aqui o culto que é denominado culto de curas e milagres. Isso aí. Então hoje nós teremos algo que também vai nos trazer cura e vai proporcionar muitos milagres na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos fala isso muito claramente. Todo aquele que crer, verá. Se você crer, você verá. Isso, queridos, gera milagres na nossa vida. Coisas que você não via até então, né? O seu marido ali, você ficava falando e cutucando assim, mas você não cria que ele ia acontecer. Agora não. Agora você não vai falar mais para ele. Você só vai crer. Isso vai acontecer na vida dele. Ele vai lavar a louça, vai secar a louça, vai guardar a louça, né? Essas coisas. Na vida da esposa, não, da esposa não. A esposa está tudo certo, né? Mas então, queridos, hoje nós teremos uma ministração maravilhosa. Para isso, nós queremos chamar aqui o nosso irmão André, que vai nos ministrar nesta noite. O André ele foi escolhido pelo Senhor para estar conosco, trazer uma palavra abençoada nesta noite aqui. Bem? Muito bem. Estenda sua mão abençoada para cá. Vamos orar pela vida do André. Pai Celestial, graças te damos. Obrigado, Pai, pela vida, pelo coração do André que se estar conosco nessa noite, Pai, ministrando a Tua palavra que nos traz vida e vida abundante. A Tua palavra, Senhor, que toca os nossos corações, revela os nossos corações, a Tua palavra que é a realidade na nossa vida. Pai Celestial, usa o André, Senhor, como um vaso escolhido, para que todos nós, inclusive ele próprio, seja ministrado pela Tua palavra. Desde já, Senhor, te agradecemos, te glorificamos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Você está com frio? Amém? Tem uma com frio ali só. O pastor falou sobre o culto de curas e milagres hoje, mas na semana passada já tinham me liberado. Mas como ele falou, né, toda a palavra de Deus, ela é própria para a cura, ela é própria para o milagre, ela é própria para nos libertar. Já começa nos livrando do peso do pecado, do salário do pecado. E eu queria pensar um pouco com os irmãos nessa noite e compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado comigo. Eu já dei um spoilerzinho na nossa reunião de líderes, né? O Amir e a Rose não estavam, mas esse mês tem sido um mês que a palavra do Senhor tem falado muito comigo com relação a Josué. Josué é um cara fantástico na Bíblia, né? Alguém que tem muitas qualidades, né? Que nós podemos olhar e aprender e também praticar aquilo que ele fez, né? E ele apareceu em alguns momentos em que a gente não, quando lê a Bíblia, não se atenta muito. Mas em momentos marcantes na vida de Israel, marcantes na vida do povo de Israel ali, Josué estava lá. E posso dizer assim, tenho a coragem de dizer de que se tivessem ouvido Josué, muita coisa teria sido diferente. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Josué.
pensando nele um pouco, né, na vida dele como uma vida inspiradora, né, ele foi um líder inspirador, foi sucessor de Moisés, foi ele que guiou o povo de Israel, né, após a morte de Moisés e na conquista da Terra Prometida, né, na conquista da chegada da Terra Prometida. A Bíblia nos conta ali de que Moisés, ele guiou o povo por muito tempo, ele liderou o povo por muito tempo, ele ensinou o povo por muito tempo, mas quando ele avistou a terra, ficou só naquilo ali. Ele só avistou a terra e não entrou. Mas quem entrou à frente daquele povo foi Josué. Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas após a morte de Moisés. Ele é conhecido por sua fé, por sua coragem e por sua obediência a Deus. Eu queria pensar nessa noite, a gente pensar nisso, de trazer algumas lições de vida e de fé, né, a partir da história de Josué, pensando naquilo que Josué fez, naquilo que ele agiu, da forma com que ele fez, da forma com que as coisas aconteceram com ele, né? Queria pensar com relação ao respeito e autoridade que ele via em Moisés, o respeito e autoridade espiritual que ele via. Josué, ele sempre respeitou e obedeceu Moisés, mostrando a importância de reconhecer a autoridade espiritual. Nós temos lá no texto de Êxodo 17, versículo 9 e 10, vai nos dizer assim: Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Nós vemos uma obediência ímpar aqui de Josué, porque Moisés falou, vai lá guerrear, vai lá lutar, e eu e os meus amigos aqui vamos para o outro lado, mas você vai lá guerrear. Josué em nenhum momento falou assim, mas eu vou lá como? Sozinho? Não perguntou, não questionou, mas ele simplesmente obedeceu aquilo que Moisés havia falado para ele. E ele foi e lutou. E nesse texto é um dos textos, não é nesse ainda, é um outro texto que aparece antes ainda, uma das primeiras aparições de Josué na Bíblia. Ele já aparece ali como um guerreiro, como alguém que ia à frente do povo, seguindo a obediência de Moisés. E essa obediência dele é algo que marca as nossas vidas, né? Muitas vezes, não apenas Deus, mas muitas vezes nossos líderes aqui falam algumas coisas para nós, nos indicam alguns caminhos, nos indicam algumas coisas. E qual é a nossa atitude perante a isso? Nós vamos e fazemos aquilo que nos foi orientado, sem questionar, da melhor maneira possível, ou ficamos arrumando desculpa? Josué aqui não arrumou desculpa, ele foi e fez o que tinha que fazer. E assim nós temos que ser, assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que trazer essa lição de Josué para nós. O líder nosso nos orientou a fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Porque aquele líder, principalmente pensando em igreja, aquele líder ele foi ungido por Deus. Existe sobre ele uma autoridade espiritual. Os nossos líderes, eles são autoridades espirituais sobre as nossas vidas. E em determinados momentos, eles conseguem enxergar algumas coisas em nós que nem nós enxergamos. Eu tenho um exemplo de um pastor que olhou para mim um dia e falou assim, meu filho, tu vai pregar no domingo? Eu falei, pastor, se tu está falando, eu vou pregar, porque eu não vejo. Eu não me vejo fazendo isso ainda, eu não estou pronto, uma série de coisas. Ele falou, não, vai que vai dar tudo certo. Ele via em mim, ele conseguia ver na minha vida algo que eu ainda não via naquele momento. Um preparo, uma direção, uma unção sobre a minha vida que eu não via naquele momento ainda. E esse pastor marcou não só a minha vida, mas como a vida de muitas pessoas aqui. Conhecem a história dele. Mas os líderes, eles são assim. Os líderes, eles são capazes de olhar para nós, de olhar para a nossa vida, e enxergar coisas que nós não enxergamos. E às vezes parece uma maluquice, às vezes parece uma doideira. Mas são líderes. Quando eles falam, normalmente a gente
e faz, né? Quando a gente faz conforme os líderes falam, normalmente as coisas dão certo e vão bem, principalmente pela obediência, assim como foi com Josué. A obediência fez com que ele fosse um guerreiro vitorioso. Além da obediência, também o serviço e a submissão. Ele serviu fielmente a Moisés, demonstrando humildade e disposição para aprender. Isso nós vemos lá em Êxodo 24:13. Êxodo 24:13. Sim. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Esse texto a gente vai ver lá na frente também uma outra ocasião, um outro ocorrido que aconteceu nesse mesmo texto. Onde nós entendemos o serviço e a submissão dele, de que todo líder, ele precisa, e ele tem aqueles sublíderes, vamos dizer assim, ou aqueles líderes também que estão próximos, o braço direito. E Josué era esse braço direito de Moisés. Moisés confiava todas as coisas a ele. E assim como Josué, nós devemos buscar isso, ter o braço direito dos nossos líderes, ser a mão que alcança onde o líder não alcança, ser o pé que alcança onde o líder não alcança, ser a voz que vai ser ouvida onde o líder não consegue ser ouvido. Nós temos N situações aqui em que os nossos líderes, e também em situações em que Jesus nos encaminha, Jesus nos leva a alguns lugares, a algumas pessoas, e nós somos a boca de Jesus naquele lugar. Nós somos as mãos de Jesus naquele lugar. Nós somos os pés de Jesus naquele lugar. Aquele lugar ele se torna santo. Aquele lugar ele se torna livre quando nós estamos ali. Quando nós entramos naquele lugar. Quando nós entramos ali e entendemos de que fomos enviados por Jesus, de que temos como base a palavra do Senhor, nós mudamos aquele ambiente. Porque nós obedecemos, e quando nós obedecemos, nós vamos com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos com a unção de Deus nas nossas vidas quando nós obedecemos, quando nós reconhecemos o nosso serviço e a nossa submissão a Jesus. Entendam, a nossa submissão ela não é uma submissão com peso. Não existe um peso de Jesus sobre as nossas vidas, porque vocês são meus servos, vocês são meus subordinados, vocês são os súditos. Não existe esse peso. Não existe esse peso. Nós somos submissos a Jesus porque amamos a Jesus. Nós somos submissos à palavra de Deus porque nós amamos a palavra de Deus. Nós somos submissos a Deus porque nós amamos a Deus. Não só porque Ele nos amou, mas por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Preciso dizer aqui nesse momento, mas Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos a Ele. E quando nós amamos a Ele, Ele faz de nós igual a Ele. É uma troca maluca, um negócio que não entende muito bem. Eu sou submisso a Jesus, sim, mas Ele não te prende? Não, eu sou submisso porque eu amo. Eu sou submisso porque Ele me ama. Eu sou submisso porque não existe lugar melhor do que fora da submissão a Jesus. Assim era Josué com Moisés, ele não via um outro lugar que fosse melhor do que ali, ao lado de Moisés. Independente da situação, ele caminhou junto com Moisés. Josué também foi um exemplo de submissão à autoridade de Deus. As maiores vitórias de Israel em guerras, Josué estava lá e eram debaixo da bênção de Deus. Josué venceu muitas batalhas porque ele estava sob a autoridade de Deus. No texto de Josué 1, versículos 1 e 2, a Bíblia nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, mais uma vez, serviço de Josué a Moisés:
o meu servo Moisés está morto. Olha só, nesse momento, até esse momento, apenas uma pessoa ouvia a voz de Deus. Apenas Moisés ouvia Deus. Moisés era aquele que representava a Deus para o povo, e representava o povo a Deus. Mas olha o que esse versículo diz. Deus falando a Josué. Deus chega e fala a Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. Isso pode parecer algo simples, e a gente normalmente lê de uma forma corrida, né? Meu servo morreu e tal, mas pensa um pouquinho comigo. Até esse momento apenas Moisés conhecia. Apenas Moisés havia tido essa interação com Deus, vamos assim dizer. Onde Deus chega e fala para ele: o meu servo Moisés está morto. E agora, Josué, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Nesse momento, Deus pega a bênção que estava sobre Moisés, Deus pega a liderança que estava sobre Moisés, Deus pega o respeito que o povo tinha que estava sobre Moisés e transfere a Josué. Deus pega e fala assim: ó, Josué, agora o negócio é contigo. Ainda existe um caminho a ser percorrido. Moisés, que era aquele que havia sido escolhido, aquele que tinha guiado o povo, estava guiando o povo até esse momento, ele morreu. Mas esse povo não pode ficar por aqui. Ele precisa continuar. Ele precisa caminhar. Você é o meu escolhido. Você consegue ouvir o Senhor falando para você nesta noite: você é o meu escolhido? Eu escolhi você? A minha obra, ela precisa continuar. Eu escolho você. A minha palavra precisa continuar sendo pregada. Eu escolho você. A minha liberdade continua, ela precisa ser pregada e eu escolho você. Entenda de que aquele momento foi um marco não só para Josué, mas para todo aquele povo naquele momento, e isso ele respinga em nós hoje, porque a partir daquele momento deixou de ser apenas um homem que ouvia a voz de Deus, que caminhava com Deus e passava a ser um segundo, uma troca de autoridade, né? E com todo o acontecimento que vem depois, essa mesma autoridade está sobre nós. Essa mesma liderança está sobre nós. Essa mesma graça, essa mesma autoridade, esse mesmo poder que foi dado ali, de maneira diferente do que nós temos hoje, mas esse mesmo poder foi dado a nós também. Foi incutido a nós também essa responsabilidade de levar o povo de Deus, parênteses aqui, levar o povo de Deus a se tornar filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, não somos mais chamados de povo, chamados de filhos de Deus. Sim, levar aqueles que ainda não conhecem para que se tornem filhos de Deus. Então, ele foi vitorioso sobre a liderança de Deus. Enquanto estava sob a liderança de Deus, ele estava vencendo batalhas. A sua submissão à autoridade de Deus também fez com que ele se tornasse um homem sábio. Lá em Deuteronômio 34:9, vai dizer assim, Deuteronômio 34:9. Vai ler alguns textos aqui para poder, são pertinhos, são curtinhos, mas para a gente poder entender. Deuteronômio 34:9 diz: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. A submissão dele a Deus, o entendimento que ele tinha, a obediência dele, fez com que ele fosse cheio de sabedoria. Até aquele momento o povo via a sabedoria em Moisés. E Moisés organizou todo aquele povo na saída. Mas nesse momento Josué ele foi cheio do espírito de sabedoria. Porque Moisés tinha imposto as mãos nele
de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então veja, a unção e a graça e a unção e a bênção que estavam sobre Moisés. Moisés impôs as mãos sobre Josué e passou a ele antes mesmo de sua morte, porque depois que ele estava morto não tinha mais como fazer isso. Porém, Josué só foi viver isso lá na frente. Depois ele foi entender isso. Depois que Moisés faleceu e Deus vem e fala com ele, foi quando ele entendeu isso. Mas que o espírito de sabedoria estava sobre ele. E ele foi cheio de sabedoria, porque se submeteu à liderança de Moisés e posteriormente à liderança de Deus. Quando nós nos colocamos debaixo da mão de Deus, debaixo da presença de Deus, nós nos tornamos sábios. Sabedoria para quê? Sabedoria para lidar com todas as coisas. Isso não tira o mérito da escola, isso não tira o mérito da faculdade, isso não tira o mérito do curso, isso não tira o mérito daqueles que têm um QI avançado, mas a sabedoria verdadeira e real, ela só existe debaixo da graça e da unção de Deus. Não é uma sabedoria do mundo, não é uma sabedoria em que você adquire estudando, mas é uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que nos leva a dizer coisas que nós não sabemos. Nos leva a fazer coisas que nós não sabemos. Nos leva a lugares que nós não conhecemos. Nos coloca em situações em que nós desconhecemos. Mas através da sabedoria que vem do Senhor, nós temos a capacidade de contornar isso tudo. De falar com pessoas que nós não conhecemos e nós não entendemos. De falar línguas que nós não conhecemos, de que nós não entendemos. De alcançar pessoas de classe média, baixa, alta. Pessoas com muito poder aquisitivo, pessoas com pouco poder aquisitivo. Essa sabedoria vem de Deus. Em algum momento da sua vida você estava conversando com alguém e de repente você falou alguma coisa e você parou e falou assim, ué, da onde? De onde eu tirei isso? Isso é sabedoria de Deus. É o Espírito Santo agindo na sua vida. É o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Por diversas vezes, conversando com pessoas e a gente começa a conversar a respeito de fé, hoje em dia espiritualidade, falar sobre espiritualidade e por diversas vezes assim, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida e falar algumas coisas, e eu comecei a conversar de maneira diferente, eu comecei a falar de maneira diferente e sobre coisas que eu não conhecia, mas aquela pessoa conhecia muito bem. Isso é sabedoria que vem de Deus. Isso acontece quando nos colocamos nessa posição de submissão, de obediência, de entender que Deus é aquele que provê tudo nas nossas vidas. Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos as nossas vidas em submissão a Deus, nós recebemos a sabedoria dele, assim como Josué recebeu também. Assim como ele teve a capacidade de guiar aquele povo, assim nós temos também. Assim como ele conseguiu levar o povo para que o povo tivesse êxito, concluísse a caminhada, assim também nós temos. Assim também nós podemos fazer. No terceiro ponto aqui, as experiências espirituais e liderança que Josué teve. Josué, como diz lá em Êxodo 24:13 que nós lemos, ele acompanhou Moisés no monte. Vocês lembram o que aconteceu no monte naquela ocasião? Ele acompanhou Moisés no monte e vieram dois, isso vai na sequência ali, dois anjos. Volta um para mim, por favor. Quando Moisés foi até o povo, ele lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor. Todos eles responderam nisso, faremos tudo o que o Senhor falou. 24:13, desculpa. Isso. Moisés partiu com Josué e seu auxiliar e subiu ao monte de Deus. Próximo.
Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Josué estava lá. Enquanto todo o povo estava lá embaixo, olhando para cima o que estava acontecendo, sem entender, sem saber o que estava acontecendo, Josué estava lá. Josué estava tendo uma experiência espiritual que ninguém tinha tido até aquele momento. Em Josué 1, do 6 ao 9, ele vai dizer assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Isso poderia cair sobre a vida de Josué como um peso enorme, uma responsabilidade enorme, e realmente era uma responsabilidade. E ele poderia simplesmente ter deixado para lá, não ter feito, não ter conduzido o povo, mas não. Ele continuou. No 7 ele vai continuar dizendo assim: somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de falar ou não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Graças a Deus. Queridos, Deus pedia 2 coisas a Josué: seja forte, corajoso. Até aquele momento, ele estava sendo forte. E aí entra um dos pontos principais e que eu tenho pensado mais nesse período. Seja forte e corajoso. Existem coisas na Bíblia que a Bíblia diz e Deus diz que nós somos. Nós somos filhos, que nós somos abençoados, que nós somos livres, que nós somos prósperos. Porém, algumas coisas na Bíblia, Deus diz que nós precisamos ser. Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser corajosos. A Bíblia não diz que você é forte, mas diz que a nossa força vem do Senhor. Se eu sei que a força vem do Senhor, essa força não vai me faltar. Essa força ela vai estar sempre comigo. Porém, a coragem, essa é comigo. Essa é com a gente. A força vem de Deus e a coragem tem que partir de nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos caminhar de frente ao problema, de frente à situação, de frente às coisas que acontecem nas nossas vidas. De frente, temos que encarar de frente certas situações onde a força nos mantém no lugar. Nós precisamos da força do Senhor para nos manter onde nós estamos, na posição em que nós estamos. Isso nós temos de graça, isso nós recebemos do Senhor. E através dessa força, através da obediência, através da submissão a Deus, nós temos coragem de caminhar. Quando Deus fala para Josué aqui, olha, seja forte e corajoso, é justamente isso que ele está falando. Olha, seja forte com esse povo, seja forte nessa situação que você vai passar. E a Bíblia narra ali diversas batalhas de Josué, mas ele fala assim, olha, mas seja corajoso, não fique parado. Vai vir a vitória, vai, mas não fique parado ali.
avance, continue, né? Não pare naquele momento. A força eu vou te dar para que você se mantenha em pé, para que você continue lutando, para que você continue caminhando, mas a coragem de caminhar é com você. Continue com essa coragem, continue andando, né? Fique de olhos para o alvo e continue andando, né? Eu te dou a força para que você fique e você tenha coragem para continuar caminhando, né? Coragem para continuar fazendo conforme a Bíblia diz no texto que nós lemos. Continue fazendo conforme o livro dessa lei. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de caminhar nesses preceitos, nessa lei. Até então, o momento que tinha ali era apenas a lei. Eram os 10 mandamentos e todas as leis de Moisés que foram feitas para facilitar a vida do povo, para trazer organização para aquele povo. Continue fazendo. Não seja um rebelde. Tenha coragem de continuar fazendo isso. Tenha coragem de continuar caminhando debaixo dessa obediência. Coragem de continuar caminhando debaixo dessa submissão. Coragem de continuar entendendo quem eu sou na sua vida. Assim Deus fala para nós também nesta noite. Continue. Tenha coragem. Eu te fortaleço. Eu já entreguei e eu forneço tudo que você precisa. Assim como diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e dele nós não teremos falta. Ele não nos falta. Se Ele não nos falta, não nos falta força. Se Ele não nos falta saúde. Se Ele não nos falta nada. As situações que nós vivemos, as batalhas que nós batalhamos, né, a vida que nós vivemos, nós não podemos parar. Nós devemos ter coragem em continuar. Coragem para falar. Coragem para servir. Coragem para mudar. Sabe, coragem para falar contra tudo aquilo que está sendo falado. Coragem para nos levantar e dizer, ei, isso está errado. Coragem para dizer, olha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu amo, o Deus a quem eu conheço, é um Pai amoroso, diferente desse Deus. Diferente disso. Coragem para dizer, existe uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Coragem para levar o Evangelho de Jesus. Coragem para viver uma vida conforme o Evangelho de Jesus. Coragem para alcançar aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos alcançar. Uma estatura de varão perfeito. Né? Deixarmos de ser infantis, deixarmos de ser crianças. Deixarmos de viver uma vida normal e vivermos uma vida anormal. Porque não é normal sair num domingo de casa e vir na igreja. Não é normal você às vezes receber alguma coisa e dizer não, obrigado, eu não faço parte disso. Não é normal. Chegar alguma coisa à sua mão que não é sua e você devolver. Isso não é normal. Hoje em dia não é normal você respeitar os mais velhos. Não é normal você respeitar os seus pais. Não é normal você respeitar o seu marido, sua esposa, sua namorada. Não é normal. Hoje em dia o normal é o quê? Deixa pra lá, como diz o pastor. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas eu e você, nós somos capacitados por Deus para dizer não. Eu e você, nós somos capacitados por Deus a termos coragem de fazer diferente, a sermos fiéis aos nossos... Ser fiel à minha esposa, ser fiel à sua esposa. Mas nós sermos fiéis aos nossos relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento de amizade. Amizades por aí são tão fáceis de se perder hoje em dia. Voláteis. No seu relacionamento da sua empresa, você com a sua empresa, de você ser honesto, de você ser fiel, você ser leal à sua empresa. Isso tudo nós somos capacitados por Deus. E nisso tudo existe recompensa de Deus. Quando Deus colocou essa responsabilidade na vida de Josué e avisou que ele seria aquele que levaria o povo, Deus não simplesmente falou, vai, mas ele fala assim, não,
Vai, porque eu estou com você. Vai, porque fui eu que falei para você ir. E se eu estou falando para você ir, eu estarei com você. Independente da situação, eu estarei com você. Em Josué também nós encontramos algumas lições de fé, coragem, como eu falei. Uma fé inabalável. Em Josué 10, Josué capítulo 10, no versículo 12, a Bíblia nos diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Para que não fique só na Bíblia, para que não fique somente num texto, né? Josué ainda quando escreveu disse ali, olha, e esse feito, isso está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. O 14. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Olha que exemplo de fé. Para aqueles que conhecem o contexto, eles estavam numa guerra, já estavam em desvantagem, né? Já estavam no meio da guerra ali há tanto tempo, e se escurecesse, os seus inimigos conseguiriam se esconder e fugir e sair, e aquela guerra se prolongaria por mais um tempo. E veja que Josué, ele não faz nada além do que dizer: sol, fica por aí, lua, para por aí. E o Senhor ouviu o que Josué falou e fez conforme ele falou. Olha que exemplo de fé. De você falar para uma situação, chega, basta, e aquela situação acabar. Uma dor que você pode estar sentindo, ou que alguém pode estar sentindo, você falar: ei, dor, chega, para, e aquela dor parar. Quero dizer para você, esse poder, nós lemos e falamos hoje, está em nós, está em nossas bocas, está em nossa língua. Poder de mudar as situações, poder de mudar as estações, está em nossa boca, está em nossa língua, está em nossas vidas. Porque o mesmo Deus que ouviu Josué é o mesmo Deus que ouve a nossa voz. O mesmo Deus que ouve as nossas orações. Já pensou quão maravilhoso é você abrir a boca e falar aqui: Senhor lá no céu, sentado no trono, ouvir a sua voz. Quão maravilhoso é Ele falar lá em cima, nós ouvimos a voz dele aqui embaixo. É inabalável. A oração de Josué que parou o sol, um exemplo de fé. Josué foi um exemplo de coragem e determinação também, como nós lemos em Josué 1:9. Pode repetir para nós ali, Sandro? Josué 1:9. Mais uma vez, Deus falando a Josué: ei, Josué, não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Até ali para mim já estava ótimo. Seja forte e corajoso. Já estava bom. Mas ele ainda diz o que poderia acontecer com Josué. Deus ainda fala para ele, mostra para ele o que ia acontecer. Olha, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão. Não tenha medo, não se apavore, não desanime,
porque o Senhor estará com você onde quer que você andar. Amém. Aleluia. Graças a Deus por isso. A Deus. Eu queria, com isso tudo, que nós saíssemos daqui nesta noite com uma motivação diferente. E que a gente consiga olhar para essa história de Josué e não somente como uma história que aconteceu lá atrás, mas que aquilo que aconteceu lá atrás pode acontecer hoje ainda. Ela acontece hoje ainda. Nós estivermos nessa posição de obediência, de reconhecer a autoridade, de submissão, de amor, de companheirismo, Josué tinha. Assim também conosco irá acontecer. A fé que ele teve, a coragem que ele teve, as vitórias de Josué são as nossas vitórias. Nós usamos isso para que as situações atuais, para que as batalhas atuais sejam vencidas também. Na semana passada, a Luísa usou esse texto também na ministração dela. Josué estava lá embaixo na batalha. Moisés, Arão e Hur subiram no monte. Enquanto Josué estava lá embaixo e Moisés estava com seus braços levantados, Josué estava tendo a vitória. E quando Moisés abaixava os braços, Israel perdia a batalha. Então, enquanto Moisés estava com seus braços levantados, Israel era vencedor. E Arão e Hur ficaram ali, segurando os braços de Moisés. E ela ainda falou, imagina Josué batalhando, guerreando lá, e Josué e os seus amigos ali, os soldados junto com ele. E ele olhava para cima e Moisés estava com os braços para cima, aberto. Ele falava, bora que a vitória é nossa. Vamos para cima que a vitória é nossa. Porque Moisés está lá, seus braços estão levantados e a vitória está garantida. E assim nós temos com Jesus. Nós olhamos para cima, vemos Jesus e sabemos que a vitória é garantida. Não porque ele ficou numa cruz de braços abertos, mas porque ele passou pela cruz, porque ele passou pela morte, porque ele falou que quando passou pela morte, ele iria buscar as chaves do inferno, e através disso nós seríamos livres. Iria nos colocar numa posição igual a dele. Nós seríamos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Ele conquistou tudo aquilo para nós. Ele conquistou isso para nós. Ele liberou para nós todo o poder que foi dado a ele através da sua morte. Como nós temos aprendido, hoje nós não olhamos a situação de baixo para cima, mas nós olhamos as situações de cima para baixo. Nós estamos numa posição no alto, não estamos mais na posição aqui de terra, não estamos mais nessa dimensão, mas nós olhamos a situação de cima, nós vemos o problema de cima, nós vemos a solução do problema, e não mais o problema. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesta hora, eu gostaria de orar com você nesta hora. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e quero orar com você, ou seja, eu estarei orando junto com você. Quer dizer que você estará falando com o Pai também. Aquele Pai que ouve a sua voz. Lembre-se de que Ele está de ouvidos atentos para ouvir a sua voz.
Ele está de ouvidos atentos para ouvir as nossas vozes, aquilo que nós falamos. Então eu quero orar com você nesta hora, Pai. Como não reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós? E através de Josué poder aprender tantas coisas. Pensar aqui um pouco com os meus irmãos e compartilhar um pouco da Tua palavra com os meus irmãos e lembrar de todas as experiências que Josué teve ali ao lado de Moisés e o quanto ele aprendeu de Ti com Moisés. E, Pai, nós estamos aqui como Teus filhos e nós entendemos hoje de que aquela mesma unção, aquele mesmo poder, aquela mesma autoridade está sobre as nossas vidas. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos de que, a partir de hoje, eles não têm mais medo. Eles não desanimam. Eles não sentem mais temor, mas eles olham para Ti, eles continuam a caminhar, eles têm coragem para continuar a caminhar. Pai, que a Sua voz seja ouvida, assim como Josué ouviu, e que os meus irmãos aqui e aqueles que ouvirão essa mensagem também depois, em outro momento, Pai, mas que fique gravado, Senhor, nos seus corações, nos corações dos meus irmãos aqui, no meu coração. Não há mais medo, não há mais por que temer. Nós reconhecemos que a nossa força vem de Ti, nós reconhecemos que o nosso sustento vem de Ti, nós reconhecemos que a nossa vitória vem de Ti, nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, de que sem Ti nós não podemos fazer nada, de que sem Ti nós não temos nada, de que sem Ti nós não avançamos, de que sem Ti nós não temos posição, de que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, Pai. Nós reconhecemos isso em nossas vidas, reconhecemos que Tu és tudo em nossas vidas, tudo em nós. Se temos algo de bom, Senhor, isso vem de Ti. Se temos algo agradável, Senhor, isso vem de Ti. Se temos algo que é admirável, Senhor, é o Teu Espírito em nossas vidas. Pai, assim como a Tua palavra disse ali, de que Josué, ele tinha sobre ele o Espírito da sabedoria, eu declaro também sobre a vida dos meus irmãos o Espírito de sabedoria. Que nós saiamos daqui nesta noite e que tenhamos a sabedoria de Ti para lidar com a vida que vivemos, para lidar com as nossas famílias, para lidar com as situações do dia, Senhor, o nosso trabalho, Senhor, as dificuldades que porventura se levantarão contra nós, Senhor, que nós tenhamos a sabedoria de olhar para a dificuldade e não parar nela, mas avançar. Saber que o Senhor já guerreou, o Senhor já batalhou, o Senhor já foi vitorioso e entregou essa vitória para nós. Nós não merecemos, mas ainda assim, nós a temos. Nós temos a vitória porque o Senhor nos entregou. Pai, assim como cada irmão que está aqui, como cada membro desta igreja, que eles sejam fortificados em Ti, que eles sejam ousados, e que eles lembrem desta palavra, Senhor, de que eles precisam ter a coragem de abrir a boca, que eles precisam ter coragem de dar um passo, que eles precisam ter coragem de agir, Senhor, de coragem para servir, de coragem para falar de Ti, Senhor. Que eles sejam fortificados por Ti nesta noite, Senhor.
que a tua mão, o teu poder, a tua glória alcance a cada vida que está aqui e aqueles que não puderam vir nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, sejamos fortificados em Ti e que sejamos fortificados para andar debaixo da Tua liderança, debaixo da liderança estabelecida neste lugar, Senhor, e caminhar conforme a liderança deste lugar, Senhor, tem feito, conforme a liderança desta igreja, Senhor, tem direcionado, que tenhamos força, Senhor, para continuar a caminhar, Senhor, que tenhamos coragem, Senhor, para ir além, Senhor, e caminhar um pouco mais, Senhor, e andar um pouco mais, Senhor, e falar um pouco mais, e amar um pouco mais, e servir um pouco mais, e se doar um pouco mais. Pai, que a Tua palavra encontre os corações nessa noite. E que assim como o pastor falou, que essa palavra, Senhor, ela traga também cura. Cura do medo. Cura do desânimo. Cura da desconfiança. A cura da falta de fé. A cura da falta da identidade, de não saber quem é. Pai, que essa palavra ela venha, Senhor, e motive, Senhor, os seus filhos aqui. E lance fora deles, Senhor, toda a depressão. E lance fora deles toda a insegurança. E lance fora deles todo o medo. E lance fora deles, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de caminhar. Tudo aquilo que tem impedido de avançar. Senhor, que as situações elas sejam resolvidas, Senhor, em Teu nome. Pai, isso tudo nós oramos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém.